Fora governo assassino, fora governo da morte! O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã deste domingo de um passeio de motociclistas no Rio de Janeiro. O ato está marcado para acontecer a partir das 10 horas da manhã, mas a concentração, agora sim, estava marcada para as 8, já está acontecendo lá no Parque Olímpico. Bolsonaro e seus apoiadores devem passar pela Barra da Tijuca, Rocinha e também Copacabana. O percurso segue até o aterro do Flamengo. O presidente ainda não chegou ao local, mas uma aglomeração já começa a se formar por lá. E a gente lembra que Bolsonaro vai encontrar os apoiadores e esse já é o segundo ato político com motociclistas em menos de um mês. O primeiro aconteceu em Brasília, no dia 9 de maio, quando o presidente saiu de moto do Palácio da Alvorada por volta das 9 da manhã e percorreu ruas da capital federal, acompanhado de centenas de apoiadores. Na época, o que ele disse foi que esse passeio de motocicleta era em homenagem ao Dia das Mães. Esse encontro de hoje foi convocado através das redes sociais. O presidente postou ontem dizendo: domingo, passeio de moto no Rio de Janeiro, concentração 8 horas, partida 10, local Parque Olímpico da Barra. Obrigada a todos pelo convite. De acordo com a administração do Parque Olímpico, onde acontece essa concentração, a expectativa é que 10 mil motos passem pela entrada do local, pertinho ali da Vila Autódromo. O cortejo, então, vai sair a partir das 10 horas da manhã, pela Avenida Abelardo Bueno, em direção à Barra, terminando todo o passeio no aterro do Flamengo. Para isso, a via vai ficar fechada.
Protestos contra o governo fecharam avenidas e provocaram aglomeração em várias cidades do país. A maior concentração foi em São Paulo, na Avenida Paulista, em volta do MASP, durante a tarde. Manifestantes ergueram balões, bandeiras e cartazes. Em Brasília, o grupo saiu da frente da Catedral Metropolitana, na Esplanada dos Ministérios, e foi até o Congresso Nacional. Em todos os atos espalhados pelo país, além dos protestos contra Bolsonaro, as reivindicações eram pela aceleração no ritmo da vacinação contra a Covid, a volta do auxílio emergencial de R$ 600 e investimentos em educação. A maioria das pessoas usava máscara, mas houve aglomerações, principalmente em São Paulo. No Rio de Janeiro, a passeata aconteceu no centro da cidade com bonecos e faixas. Em Porto Alegre, manifestantes lembraram os mais de 460 mil mortos pela Covid no Brasil. Em Recife, o ato foi encerrado com bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha e correria, com a ação da tropa de choque da Polícia Militar. A vereadora Liana Cirne, do PT, foi atingida por spray de pimenta durante a dispersão. O governador de Pernambuco afirmou que os PMs envolvidos foram afastados das funções para que a ação seja investigada. Milhares de motociclistas se uniram ao presidente Jair Bolsonaro neste domingo no Rio de Janeiro em uma manifestação de apoio ao governo. Acompanhado por inúmeros seguranças, o desfile motorizado foi transmitido ao vivo pela conta do Facebook do presidente. O ato foi acompanhado por vários manifestantes que cumprimentavam Bolsonaro ao longo do trajeto, agitando bandeiras nacionais. A manifestação partiu do Parque Olímpico, que recebeu os Jogos Olímpicos de 2016, e durante 1h30 percorreu cerca de 40 quilômetros ao longo da orla do Rio. Bolsonaro mais uma vez causou aglomeração e criticou as medidas de isolamento social para combater a pandemia de coronavírus. Sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdowns, confinamentos e toque de recolher. O meu exército brasileiro jamais irá às ruas para manter vocês dentro de casa. Nós estamos prontos, se preciso for, tomar todas as medidas necessárias para garantir a liberdade de vocês. Na sexta-feira, Bolsonaro foi multado pelo governo do Maranhão por provocar aglomerações e não usar máscara em uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural. O estado obriga o uso de máscaras e proíbe as reuniões com mais de 100 pessoas. Bolsonaro é criticado internacionalmente pela sua gestão da pandemia, que já deixou quase 450 mil mortos no Brasil. Uma comissão parlamentar de inquérito no Senado foi instaurada há 3 semanas para revisar as responsabilidades do governo durante a crise sanitária. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que depois desta semana participou da manifestação neste domingo.